Ainda teremos concurso de oficial de cartório? Ainda teremos concurso de oficial de cartório? E agora? Temos uma lei orgânica, já vou emendar no outro tema agora, que é a lei orgânica aprovada com vetos, né? A lei orgânica da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi aprovada com alguns vetos. E aí eu vou ressaltar aqui 2 vetos que tivemos na lei orgânica. Todos os vetos foram considerados, para a fundamentação do veto do governador, foram considerados o mesmo motivo. Incompetência do Poder Legislativo para ter proposto aquela emenda. Seria uma competência privativa do Poder Executivo. O que aconteceu aí sobre a lei orgânica, né? Tivemos a lei orgânica sancionada também aí na última sexta-feira e o governador vetou a unificação dos cargos de inspetor e oficial de cartório. Ele não vetou a unificação de auxiliar e técnico de necropsia e vetou o aumento de escolaridade para investigador. Agora vou pontuar aqui para vocês sobre esse tema e depois aqui eu vou falar, deixa eu até colocar aqui para o final, e aí depois aqui no final eu vou falar se teremos concurso para oficial de cartório, né? Concurso para oficial de cartório a gente fala para o final aqui, sobre a lei orgânica. Vamos lá. O governador ele vetou a unificação dos cargos de inspetor e de oficial de cartório, mas não porque ele não achou que seria um bom negócio, não porque ele não aprovaria. Ele vetou a justificativa, pelo menos, pelo que eu li um pouquinho antes da live, né? Infelizmente eu não tinha encontrado essa lei orgânica sancionada antes, mas eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso daqui, né? Estou comentando aqui na live aqui, se alguma coisa que eu tiver falado equivocadamente, depois vai ser corrigido nesse vídeo que eu vou falar sobre a lei orgânica que foi sancionada e o que pode acontecer também daqui para frente. Mas, a princípio, ele vetou. O que significa vetar, Glaudimar? Aquela parte que fala sobre a unificação de inspetor e de oficial de cartório, ele não recepcionou. Então, aquilo ele não aprovou. Ele pode ter aprovado um ponto, não aprovado outro, aprovado um artigo, aprovado ali um inciso e não aprovado um outro inciso e por aí vai. Esse inciso ali, que é o primeiro, que fala sobre a unificação de inspetor com oficial de cartório, ele vetou, ele não aceitou, alegando que teria ali vício de iniciativa, né, incompetência do Poder Legislativo, que aquilo era privativo do Executivo para propor reestruturação na carreira, mudança de promoção, de critério de promoção, foi uma outra coisa que foi vetada também. Ele vetou também a mudança de escolaridade de investigador. Só que aí vamos analisar o seguinte, existe uma lei, um projeto de lei que já foi enviado para a Assembleia Legislativa, foi enviado pelo governador para elevar o grau de escolaridade de investigador. Então, o governador é contra elevar a escolaridade de investigador? Não, ele não é contra, né? E pode ser que você vai ouvir por aí, eu estou fazendo uma análise aqui, tá, pessoal? Pode ser que você vai ouvir, o governador vetou, ele é contra o aumento da escolaridade. Não, ele votou por uma questão técnica, pelo menos é o que está escrito lá, tá, pessoal? Isso aí eu estou considerando a análise que eu fiz ali no texto da justificativa dele. Ele vetou por uma questão técnica. Ele não discutiu se ele é a favor ou contra. Ele questionou o seguinte, falou, olha, o legislativo não pode propor esse tipo de alteração. Por isso eu tenho que vetar. Só por isso, certo? Ele pode propor isso depois, para depois a Alerj votar, aprovar? Pode, mas tem que partir dele a proposta. Ele partiu dele, o projeto de lei foi para a Alerj. Quando partiu dele foi para a Alerj, não tinha isso. Do jeito que está aqui, pelo menos, não tinha isso. Senão ele não ia vetar, não é? A Alerj fez algumas alterações lá, várias, foram mais de 600 emendas, e mandou de volta. Dessas emendas, as emendas que ficaram lá, que o texto final que os legisladores aprovaram, tiveram essas alterações aí. Então o governador olhou para lá, isso aqui não pode, isso daqui não pode, isso daqui pode. Só que qual que é o estranho aqui agora? Ele sancionou, ele não vetou auxiliar e técnico de necropsia. Ele não vetou a unificação desses 2 cargos. E as remunerações desses 2 cargos, inclusive, são diferentes. O grau de escolaridade desses 2 cargos também são diferentes. Eu acho que talvez isso aqui passou batido, porque considerando a mesma fundamentação de inspetor e de oficial de cartório, eu acho que alguém não viu que auxiliar e técnico eram de níveis de escolaridade diferentes, tinham remunerações diferentes
E independente se tinha ou não, a fundamentação de vetar inspetor e oficial de cartório foi incompetência. Que seria ali o vício de iniciativa, né? Não é competente o legislativo para propor esse tipo de alteração. Se não é competente para propor a unificação de inspetor com oficial de cartório, não poderia ser competente para propor a unificação de auxiliar com técnico. Então, não sei. Não sei o que aconteceu, que não teve veto para auxiliar e para técnico. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, se vai ter alguma manifestação do governador sobre algum veto posterior desse inciso aqui também, que trata sobre auxiliar técnico de necropsia. Teremos concurso para oficial de cartório e para papiloscopista? Será que teremos? Vamos lá. O que acontece? A gente tem que considerar a lei orgânica. Temos a lei orgânica que trouxe aí uma proposta de unificação dos cargos de inspetor com o cargo de oficial de cartório. E essa proposta de unificação, se for aprovado, né, no momento agora foi vetado, né, mas lá para frente, se a Alerj derrubar o veto, que é o que pode acontecer agora, isso pode voltar para a Alerj para derrubar esse veto. Numa votação lá da galera do Legislativo, lá da Assembleia Legislativa, eles podem derrubar o veto. Se tiver número suficiente de legisladores, eles podem derrubar o veto. Derrubando o veto é como se aquilo passasse... É como não, né? Passa a valer, o governador é obrigado a sancionar sem esses vetos aqui. Se isso acontecer, lá no texto da lei orgânica, diz que o Executivo ainda terá um prazo de 365 dias para implementar essas alterações. Ou seja, isso não é alterado imediatamente. Nós ainda teríamos um ano aí pela frente para que essas alterações fossem feitas. Nesse período, seria possível a abertura de um concurso para oficial de cartório, sim. Então, no ano que vem, até o momento que a lei foi sancionada, que estaria dentro dos 365 dias, poderíamos ter um concurso para oficial de cartório. Passando disso, provavelmente não teríamos mais. Aí passaríamos a ter somente a possibilidade de um concurso para o novo cargo que iria surgir, que provavelmente vai surgir aí, que estão dando o nome aí de oficial de polícia civil. Já falei que eu não gostei desse nome, mas ninguém me pediu minha opinião, mas o nome que está sendo proposto é esse lá, oficial de polícia civil. Então, passou esse período, se a implementação foi efetivada e até aquele momento não tivermos um concurso, um edital aberto para para oficial de cartório, somente para frente aí um concurso do novo cargo que iria surgir. Provavelmente demoraria um pouco mais para termos o concurso. Porém, a gente tem o concurso para papiloscopista, né? Policial papiloscopista, que a exigência é a mesma de oficial de cartório e a de inspetor atualmente. Qual é? Exigência de ensino superior completo, graduação em qualquer superior completo. Pode ser tecnólogo, bacharelado ou licenciatura. Ganha, inclusive, né? Muita gente não tem muita informação sobre esse cargo. Ganha, inclusive, mais do que o inspetor e do que o oficial de cartório. Ganha consideravelmente mais. Se eu não me engano, é mais de R$1.000 de diferença. Um ótimo cargo aí dentro da Polícia Civil, tá? O pessoal fala, inclusive, talvez é um dos melhores cargos aí, depois do cargo de delegado. Do ponto de vista aí da remuneração, do trabalho / remuneração, considerando isso daí. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo.